Sejam todos bem-vindos ao canal Retrô Histórias Narradas. E o audiobook de hoje que eu trago para vocês é Todas as Histórias do Analista de Bagé, de Luiz Fernando Veríssimo, narrado por Beatriz Conceição. Onde anda o analista de Bagé? Não sei. As notícias são desencontradas. Há quem diga que ele se aposentou e hoje vive nas suas terras perto de Bagé e se dedica a cuidar de bicho em vez de gente, só abrindo exceção para eventuais casos de angústia existencial ou regressão traumática de fundo psicossomático entre a peonada da estância. Lindaura, a recepcionista que, além de receber, também dava, estaria com ele e teria concordado em dividir o afeto do analista com uma égua chamada Posuda, desde que eles concordassem em nunca serem vistos juntos em público. Outros dizem que o analista morreu depois de tentar inutilmente convencer o marido de uma paciente que banhos regulares de jacuzzi a dois num motel faziam parte do tratamento. E há os que sustentam que o analista continua clinicando na Europa, onde a sua terapia do joelhaço, conhecida como Thérapie du Genou au Boulet ou Le Méthode Gaucho, tem grande aceitação e ele só tem alguma dificuldade com a correta tradução de pôs-se apeie nos pelegos e respire fundo no mas, índio velho, no começo de cada sessão. Não sei. Bagé. Certas cidades não conseguem se livrar da reputação injusta que por alguma razão possuem. Algumas das pessoas mais acessíveis e menos grossas que eu conheço vêm de Bagé, assim como algumas das menos afetadas são de Pelotas. Mas não adianta. Estas histórias do psicanalista de Bagé são provavelmente apócrifas. Como diria o próprio analista de Bagé, história apócrifa é mentira bem educada. Mas, pensando bem, ele não poderia vir de outro lugar. Pois, diz que o divã no consultório do analista de Bagé é forrado com um pelego. Ele recebe os pacientes de bombacha e pé no chão. Buenas! Vai entrando e se abanque, índio velho. O senhor quer que eu deite logo no divã? Bom, se o amigo quiser dançar uma marca antes, esteja a gosto. Mas eu prefiro ver o vivente estendido e charlando que nem China de fronteira, para não perder tempo e nem dinheiro. Certo, certo. Eu... Aceita um mate? Um quê? Ah, não. Obrigado. Pois desembucha. Antes, eu queria saber, o senhor é freudiano? Sou e sustento. Mais ortodoxo que reclame de xarope. Certo. Bem, acho que o meu problema é com a minha mãe. Outro. Outro? Complexo de Édipo. Dá mais que pereba e moleque. E o senhor acha... Eu acho uma pouca vergonha. Mas... Vai te meter na zona e deixa a velha em paz, tchê. Contam que outra vez um casal pediu para consultar juntos o analista de Bagé. Ele, a princípio, não achou muito ortodoxo. Quem gosta de aglomerado é mosca em bicheira. Mas acabou concordando. Se abanquem no mas. Mas que parelha buenacha, tchê. Qual é o causo? Bem, disse o homem, é que nós tivemos um desentendimento. Mas tu também é um bagual? Tu não sabe que em mulher e cavalo não se mete a espora? Eu não meti a espora, não é, meu bem? Não fala comigo. Mas essa alta mais nervosa que gato em dia de faxina? Ela tem um problema de carência afetiva. Eu não sou de muita frescura. Lá de onde eu venho, carência afetiva é falta de homem.
Nós estamos justamente atravessando uma crise de relacionamento, porque ela tem procurado experiências extraconjugais. Epa! Opa! Quer dizer que a negra velha é que nem luva de maquinista? Tão folgada que qualquer um bota a mão? Nós somos pessoas modernas. Ela está tentando encontrar o verdadeiro eu, entende? Ela está procurando o verdadeiro tu nos outros? O verdadeiro eu não. O verdadeiro eu dela. Mas isto tá ficando mais enrolado que linguiça de venda? Te deita no pelego. Eu? Ela. Tu espera na salinha. Finitude. Existem muitas histórias sobre o analista de Bagé, mas não sei se todas são verdadeiras. Seus métodos são certamente pouco ortodoxos, embora ele mesmo se descreva como freudiano barbaridade. E parece que dão certo, pois sua clientela aumenta. Foi ele que desenvolveu a terapia do joelhaço. Diz que quando recebe um paciente novo no seu consultório, a primeira coisa que o analista de Bagé faz é lhe dar um joelhaço. Em paciente homem, claro, pois em mulher, segundo ele, só se bate para descarregar energia. Depois do joelhaço, o paciente é levado dobrado ao meio para o divã coberto com um pelego. Ai, diz o paciente. Toma um mate? Não, não, geme o paciente. Respira fundo, tchê. Enche o bucho que passa. O paciente respira fundo. O analista de Bagé pergunta. Agora, qual é o causo? É depressão, doutor. O analista de Bagé tira uma palha de trás da orelha e começa a enrolar um cigarro. Tô te ouvindo, diz. É uma coisa existencial, entende? Continua, no mas. Começo a pensar assim, na finitude humana, em contraste com o infinito cósmico. Mas tu é mais complicado que receita de creme Assis Brasil? E então tenho consciência do vazio da existência, da desesperança inerente à condição humana. E isso me angustia. Pois vamos dar um jeito nisso agorita, diz o analista de Bagé, com uma baforada. O senhor vai curar a minha angústia? Não, vou mudar o mundo, cortar o mal pela mandioca. Mudar o mundo? Dou uns telefonemas aí e mudo a condição humana. Mas isso é impossível. Ainda bem que tu reconhece, animal. Entendi. O senhor quer dizer que é bobagem se angustiar com o inevitável. Bobagem é espirrar na farofa. Isso é burrice e dá gorda. Mas acontece que eu me angustio. Me dá um aperto na garganta. Escuta aqui, tchê. Tu te alimenta bem? Me alimento. Tem casa com galpão? Bem, apartamento. Não é viado? Não. Tá com os carnê em dia? Estou. Então, ó bagual, te preocupa com a defesa do Guarani e larga o infinito. O Freud não me diria isso. O que Freud diria, tu não ia entender mesmo. Ou tu sabe alemão? Não. Então te fecha e olha os pés no meu pelego. Só sei que estou deprimido e isto é terrível. É pior do que tudo. Aí o analista de Bagé chega a sua cadeira para perto do divã e pergunta. É pior que joelhaço? Megalomania. Contam que Lindaura, a recepcionista do analista de Bagé, segundo ele, mais eficiente que purgante de manai japonês na roça, desenvolveu um método para separar os casos graves dos que são só, como diz o analista de Bagé, loucos de faceiros. Enquanto preenche a ficha, ela dá a cada paciente em potencial uma cuia de chimarrão no formato de um seio. Depois vai anotando. Quis chupar a cuia em vez da bomba, começou a gemer e acariciar a cuia, atirou contra a parede. Assim,
quando recebe o paciente, o analista de Bagé já sabe o que esperar. Mas nada preparou o analista de Bagé para a entrada no seu consultório do megalômano de Carazinho. O diálogo entre os dois já começou mal. Te deita no divã? Não deito. Te deita, bagual? Não deito. E por que não deita? Em primeiro lugar, porque só quem manda em mim era o meu pai, que já está no grande galpão do céu, capando o anjo para fazer linguiça. Em segundo lugar, que o analista aqui sou eu. E com isto, o analista de Bagé derrubou o outro com um peitaço e o segurou sobre o pelego do divã. Com um joelho na omoplata, gritou: Diz qual é teu problema? Não digo para qualquer um. Diz se não te arranco esses bigodes 2 a 2. Todos dizem que eu tenho mania de ser melhor do que os outros, mas eu não acredito neles. E por que não? Porque é tudo gente inferior. O analista de Bagé saiu de cima do outro, mas deixou o facão bem à vista, para evitar incomodação. O outro continuou: Eu tenho megalomania. Não tem, disse o analista de Bagé, brabo. Sabia que era verdade, mas não aguentava fanfarrão. Quer saber mais do que eu? Sei mais do que tu, teu irmão, tua mãe e teu pai, se fosse conhecido. Nisso, o megalômano de Carazinho subiu em cima do divã, apontou um dedo para o analista de Bagé e ameaçou: Olha que eu te transformo em pedra. O analista de Bagé abriu a camisa e ofereceu o peito. Pois transforma. Quero ver. Transforma. O outro mudou de tática, ergueu a mão numa bênção e disse: Eu te perdoo. Aí o analista de Bagé avançou. Na sala de espera, Lindaura esperou meia hora antes de entrar no consultório. Tinha ordens do analista de Bagé sobre como agir de acordo com os sons que ouvia. Resfôlego, não liga. Gemido, vai para casa. Grito, te prepara. Mobília quebrada, entra. Decidiu entrar. Encontrou o megalômano de Carazinho inconsciente embaixo do divã virado, só com a metade do bigode. Depois o analista de Bagé explicou: Doença é uma coisa, convencimento é outra. O outro era metido a grande coisa, mas ele perdera mesmo a paciência quando ouvira o outro dizer: Sou o maior megalômano do mundo. Aparecia cada um duplo. Contam que os métodos pouco ortodoxos do analista de Bagé, embora ele diga que é mais ortodoxo que caixa de maisena, têm levado uma multidão de pacientes a procurá-lo. Ele foi obrigado a fazer uma triagem na sua clientela. Instruiu sua recepcionista Lindaura, uma chinoca que estava criando, mas passou do ponto, a cortar os complexos menores, inclusive todos os de inferioridade e os de édipos de ambulatório. Só aceita casos difíceis, pois, como diz, cavalo manso é para ir à missa. Foi o caso daquele estancieiro rico que já entrou dizendo: Meu caso é de esquizofrenia, doutor. Oi, galê! Já que vi o índio velho, é dos que lebua. Essa palavra eu só aprendi a dizer 2 dias antes da formatura. Mas se abanque, no mas. O estancieiro se deitou no divã coberto com um pelego. O analista começou a limpar as unhas do pé com um facão e falou: Quer dizer que o amigo está com esquizofrenia? É. Da braba? Da braba. Como se manifesta a bicha? Personalidade dupla, doutor. Um dia eu sou um, no outro eu sou outro. Sei. Um dia eu sou alegre, bonachão, mão aberta. No outro sou carrancudo, brigão e não abro a mão nem para espantar mosca. Mas que coisa! Eu tenho cura, doutor. Bueno, vai ser um tratamento mais comprido que bombacha de gringo. Tudo bem. Mais caro que a Argentina Nova na zona.
Não me importo. Já vi que o amigo está nos seus dias de cordeirito. Lindaura chamou. Prepara a conta que o índio velho aqui vai pagar adiantado. O estancieiro começou a se levantar para protestar, mas o analista de Bagé o mandou de volta ao pelego com um cabeçaço e avisou: "Cê conta pro outro? Te capo. Te cuida, tchê." Lindaura, a recepcionista do analista de Bagé, segundo ele, uma recepcionista eclética, pois recebe e dá. Faz o possível para preveni-los sobre os pacientes novos antes de entrarem no consultório, pois, como diz o analista, se me entram arreganhado, já recebo a tapa. Lindaura deixa um pedacinho de veludo vermelho ao alcance do paciente na sala de espera. Depois escreve na sua ficha: "Não ligou para o veludo", ou "passou a mão e começou a babar", ou "botou na frente e foi ver no espelho se ficava bem." Na ficha daquele cliente novo, de "não me toque", ela escrevera: viu o pedacinho de veludo e recuou horrorizado. Era obviamente um paranoico. "Te deita no divoche", disse o analista de Bagé. "Pra quê?" quis saber o paciente desconfiado. "Oi, galé, bicho chucro", disse o analista com uma risada agradável, enquanto torcia braço do outro e o obrigava a se deitar. O paciente ficou se segurando sobre o pelego que cobria o divã, para evitar que arrancassem sua roupa. O analista sentou no seu banquinho e pegou a cuia. Ofereceu: "O mate? O que é que você quer dizer com isso?" O analista de Bagé passou a cuia para o outro, que olhou para a ponta da bomba com apreensão. Pode tomar que os micróbios são de casa", disse o analista. Mas o paciente devolveu a cuia. O analista continuou: "Pois, qual é o problema?" "Eu sabia. Já andaram espalhando que eu tenho problema. Se o amigo está aqui, é porque tem um problema. Já vi que pelo mate não é. Pare com esse tom condescendente." O analista de Bagé fez força para se controlar. Um dia antes, perdera a paciência e atirara um masoquista contra a parede. O masoquista não reclamara, mas com o impacto se quebrara o seu Freud entalhado em embuia. O outro continuou: "Todo mundo me persegue." "Não é verdade." "Ninguém acredita em mim." "Eu acredito." "Você só diz isso para me agradar." "Eu não estou querendo te agradar." "Por que não?" Meia hora depois, o analista de Bagé, com argumentos razoáveis e com a ameaça de atirar a escarradeira na sua cabeça, convencera o paciente a abandonar sua mania de perseguição. Ninguém o estava perseguindo. Era pura fantasia. "E o jacaré embaixo da cama?" "Não tem jacaré. Jacaré gosta de banhado. A tua cama fica em lugar seco?" "Fica." "Pois então." Ele devia sair dali convencido que ninguém nem nada estava contra ele. Devia se esforçar para levar uma vida normal. "Não sei se vou conseguir." "Vai." "Como é que você sabe?" "Porque eu vou estar sempre atrás de ti, tchê, te cuidando, de dia e de noite." A menor recaída na paranoia. E o analista de Bagé fez o gesto de quem acerta um cutelaço na nuca. "Salinha cheia." Se abanque no mas", disse o analista de Bagé, indicando o divã. "Eu? Prefiro ficar de pé", disse o moço. "Se abanque, índio velho, que está incluído no preço." "Não, obrigado." "Deita aí", disse o analista de Bagé, empurrando o paciente que caiu de costas no pelego. O analista de Bagé sentou na sua banqueta e começou a picar fumo para o palheiro. Como o moço não dissesse nada, falou: "E então? Desembucha." "É que eu tenho um probleminha." "Probleminha só pode ser um moleque pequeno." "Moleque?" "A peça, o trabuco, o Oduvaldo." Não é isso." "Então o que é, tchê? Depressa que eu tô com a salinha cheia de louco."
Bem, é que eu... O quê? Eu desde pequeno tenho este probleminha de incontinência. Incontinência? Eu ainda faço xixi na cama. Nisso o analista pulou e gritou: Meu pelego! E levantou o divã por uma ponta, despejando o paciente no chão. Outra vez entrou um senhor no consultório, deitou no divã e contou que ultimamente estava se comportando de modo estranho. Me aposentei, doutor, e um dia, não sei porquê, me deu vontade de pintar o cabelo de caju. Sei, disse o analista de Bagé, sem tirar a bomba de chimarrão da boca. Comecei a usar as roupas assim, camisa aberta até aqui embaixo. Tô ouvindo. Medalhão no peito. Pensei que fosse devoção. E me deu esta vontade de só andar com rapazes. Sim. Me diga, doutor, eu sou homossexual? Não existe gaúcho homossexual. Mas a gente vê tantos por aí. São as correntes migratórias. Tu não tem nada, índio velho. Precisa é arranjar um passatempo. Colecionar selo ou medalhão. Para não perder os que já tem. Vai para casa e sossega-te. Se eu fosse homossexual, nem sei o que eu fazia. Me jogava por essa janela. Aí o analista de Bagé tapou a janela com o corpo e ameaçou. Te fresqueia! Te fresqueia!